Escolhidos, em 7 e 8 de fevereiro, tudo acaba por causa do que você fez. Escolhido, respire fundo. Silencie por um instante o ruído do mundo exterior e até mesmo o turbilhão de vozes dentro de sua mente. Quero que ouça apenas a minha. Existe uma verdade que foi sussurrada à sua alma nos momentos de maior quietude. Uma verdade que o adversário tem tentado desesperadamente abafar com gritos de medo, dúvida e acusação. Ele grita hoje porque sabe o que está decretado para amanhã. O fim da sua luta, o fim da confusão que nublou seu caminho, o fim da guerra espiritual que drenou suas forças, tem uma data marcada: 7 e 8 de fevereiro. Mas preste muita atenção, pois este é o ponto que muda tudo, a revelação que o inimigo não quer que você compreenda. Este final não é um presente aleatório do universo, não é um golpe de sorte. É a colheita direta, a consequência inevitável e precisa de algo que você fez. Lembre-se, volte para aquele momento há poucos dias ou semanas, quando a pressão era insuportável. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. A vontade era de explodir, de jogar tudo para o alto, de responder à provocação com a mesma moeda, de se justificar perante aqueles que te julgaram injustamente. Mas você não o fez. Em vez disso, um silêncio poderoso e denso tomou conta de você. Aquele ato de contenção que sua mente lógica pode ter julgado como fraqueza ou passividade, foi, na verdade, a sua arma mais devastadora. Naquele exato instante em que você escolheu a paz, em vez da razão, você assinou a ordem de despejo do inimigo da sua vida. Essa escolha, essa recusa em alimentar o caos, não atrasou seu destino. Ela o selou e o acelerou de uma forma que você mal pode começar a imaginar. O Espírito Santo, o universo, a fonte criadora, orquestrou cada passo do seu dia para que você estivesse aqui, agora, ouvindo este veredito final. A estranha e pesada atmosfera que tem pairado sobre você nos últimos dias, aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, não é um mau presságio, não é o anúncio de mais um ciclo de sofrimento, é o peso da finalidade. É a tensão que precede o rompimento de uma barragem. O inimigo, em seu desespero, tenta tecer uma última teia de mentiras, sussurrando que seu cansaço e sua falta de vontade de lutar são um fracasso, um sinal de que você desistiu e, portanto, reiniciou o ciclo de dor. Isso é a maior das fraudes. Você não está em um ciclo, você está em uma conclusão. Como está escrito e decretado em Naum 1.9, a aflição não se levantará pela segunda vez. Sua decisão consciente de não reagir, de não dar ao drama a sua energia preciosa, foi um ato que os antigos chamariam de recusa sagrada. O caos precisa da sua participação para existir. A negatividade precisa da sua reação para se alimentar e sobreviver. Ao negar isso, você o deixou faminto, sem poder e sem influência sobre o seu futuro. Você não fugiu da batalha, você a venceu da única maneira que importava,
recusando-se a lutar em um terreno que não era seu. Isso é o que os sábios chamam de istemi, a arte de manter sua posição, de permanecer firme sob fogo cerrado, uma demonstração de força espiritual inabalável, não de passividade. Naquele momento em que você não respondeu à mensagem provocadora, não retornou à ligação inflamada, não entrou na discussão que te aguardava, você não estava sendo fraco. Você estava ancorado em um poder superior. Você estava declarando ao universo que sua paz não era mais negociável. E o universo ouviu. Cada célula do seu ser vibrou com essa decisão. E essa vibração enviou uma onda de choque através do reino espiritual, desmantelando as estruturas que o inimigo havia construído ao seu redor por anos, talvez por décadas. O que você percebeu como um simples ato de autocontrole foi, na verdade, um cataclismo espiritual. Você não adiou um problema, você dissolveu a sua própria fundação. O adversário esperava sua raiva, sua dor, suas lágrimas. Ele tinha um roteiro pronto para cada uma de suas reações esperadas. Mas seu silêncio foi o movimento que ele não pôde prever. Foi a quebra do padrão, o colapso da linha do tempo de sofrimento que ele havia planejado para você. Essa energia de finalização que paira no ar é real. É o eco da sua decisão. Os dias 7 e 8 de fevereiro não são datas místicas aleatórias. São o ponto de convergência, o momento em que a realidade física finalmente alcançará a vitória que você já conquistou no reino espiritual. Pense nisso como uma demolição controlada. Sua recusa em reagir foi a carga de dinamite plantada na base do prédio. O prédio já está condenado. Nos dias 7 e 8, os detonadores serão acionados e você assistirá, da segurança da sua paz recém-descoberta, a estrutura inteira de engano, manipulação e dor ruir em pó diante dos seus olhos. O cansaço que você sente não é de derrota, mas o cansaço de um guerreiro após a batalha final. O corpo finalmente relaxando após anos de tensão. A confusão não é sobre o seu caminho, mas o último véu de fumaça que o inimigo lança para tentar esconder de você a estrada limpa e aberta que te aguarda logo à frente. Ele quer que você acredite que a poeira que se levanta é de uma nova construção de problemas, quando na verdade é o entulho de um passado que não existe mais. Portanto, não se assuste com a intensidade destes dias que antecedem a grande virada. Não duvide da sua força nem por um segundo. Aquele momento de silêncio foi sua maior declaração de fé. Foi você dizendo ao Criador: eu confio no teu plano mais do que na minha necessidade de ter razão. E essa confiança é a chave que destravou tudo. O adversário perdeu o acesso ao seu campo de energia. Ele pode gritar do lado de fora dos portões, pode fazer barulho e tentar te assustar, mas ele não pode mais entrar. Você mudou as fechaduras quando escolheu a paz. Agora, você está no corredor final que leva ao trono da sua própria vida, um lugar que sempre foi seu por direito, mas que estava obscurecido pela sombra da batalha. Mas o que exatamente significa tudo acaba? E como você se posiciona para receber essa nova realidade sem permitir que a última tentativa desesperada do inimigo te puxe de volta para o caos? A resposta está em entender a natureza da armadilha final que ele está montando para você exatamente nestas horas que precedem o amanhecer do dia 7. A armadilha final não é um ataque frontal, com o clangor de espadas e o ruído da batalha. Não é um novo problema, uma perda súbita ou uma acusação direta e inflamada. Seria demasiado óbvio, e você, com a pele marcada por cicatrizes de guerras passadas, já aprendeu a identificar e a se desviar desses assaltos grosseiros. A armadilha final, montada com a precisão desesperada e meticulosa de quem já perdeu a guerra e joga sua última carta, é um sussurro. Um sussurro que se enrola como uma serpente de fumaça em sua mente,
falando com um timbre que soa exatamente como a sua própria voz da razão. Ela chega nas horas de silêncio profundo, nesse vácuo expectante que antecede a grande mudança cósmica dos dias 7 e 8 de fevereiro. E ela planta uma semente de dúvida minúscula, mas profundamente insidiosa. A ideia de que a sua paz recém-conquistada não é merecida, ou pior, que ela é um sinal de indiferença, um atestado do seu egoísmo. O adversário, em seu último fôlego, tentará te convencer de que seu silêncio, a mesma arma poderosa que garantiu sua vitória e o deixou faminto, é na verdade uma falha de caráter, uma covardia. Ele irá projetar em sua mente cenários hipotéticos vívidos, lembranças distorcidas com o filtro da melancolia e as faces daqueles que, segundo ele, você abandonou ao escolher soberanamente não mais participar do drama tóxico deles. A armadilha é a culpa, pegajosa e cinzenta. É a tentação de se explicar, de justificar sua nova e luminosa paz, de voltar ao campo de batalha, não para lutar, mas para esclarecer as coisas. Ele sabe, com a astúcia de uma criatura encurralada, que no momento em que você abrir a boca para se defender da culpa que ele mesmo implantou, você terá quebrado seu voto sagrado de recusa. Você terá reaberto o portal energético que com tanto custo, suor e lágrimas conseguiu fechar e selar. Ele não precisa mais da sua raiva. Agora, ele anseia desesperadamente pela sua justificativa, pois sua justificativa é a confissão de que ele ainda tem poder sobre você. Perceba como essa tática é sutil, quase artística em sua malícia. Ela não se apresenta como veneno, mas como um remédio de responsabilidade. Ela se disfarça de maturidade, de um dever moral. Você não pode simplesmente virar as costas, dirá o sussurro sedutor. É uma questão de honra. Você precisa lhes dar um desfecho, uma explicação, um ponto final digno. Mas a verdade, escolhido, a verdade absoluta e inegociável, é que qualquer tentativa de explicar a paz para quem prospera no caos é inútil. É como tentar descrever a imensidão do oceano para quem só conhece a água em um copo. É como tentar descrever as cores vibrantes de um amanhecer para quem nasceu cego e se recusa a acreditar na existência da luz. Sua paz é a sua explicação. Seu silêncio é o seu desfecho. O inimigo sabe que o relógio cósmico, com suas engrenagens de pura luz estelar, se alinha para um ponto de não retorno nos dias 7 e 8 de fevereiro. Ele sabe que, uma vez que essa comporta dimensional se feche, a influência dele em sua vida será permanentemente selada, como um eco que finalmente se dissipa por completo. Esta armadilha da culpa é sua última, patética e desesperada tentativa de te fazer entregar as chaves do portão voluntariamente. É o convite para um último café, uma última conversa, uma última troca de mensagens, tudo sob o pretexto de resolver pendências. Mas não há nada a ser resolvido externamente. A resolução já aconteceu dentro de você, no instante sagrado em que escolheu o silêncio em vez da explosão, a serenidade em vez da reação. O que está acontecendo agora é apenas o eco, a poeira assentando. E é nessa poeira que ele tenta desenhar um mapa de volta para a antiga prisão, disfarçado de caminho da responsabilidade e da compaixão. Portanto, nestas horas cruciais que nos separam do amanhecer do dia 7, sua tarefa não é lutar. A luta já acabou, a espada foi embainhada. Sua tarefa é vigiar. Vigiar com a serenidade de um monge em seu templo. Vigiar seus próprios pensamentos como quem observa nuvens passando no céu. Vigiar a compulsão de se explicar, que surge como uma coceira na alma. Vigiar o sentimento de culpa que brota sem uma causa real, como uma erva daninha em um jardim recém-cuidado, nutrida por memórias fantasmas. Quando esse sentimento surgir, não o confronte.
Não discuta com ele, não tente racionalizá-lo. Apenas observe-o, reconheça-o pelo que ele é, uma miragem, um holograma projetado pelo desespero do seu adversário, que pisca e falha quando não recebe sua atenção. E gentilmente, com a ternura de quem acalma um pássaro assustado, retorne sua atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Retorne para a sensação do seu corpo, o peso dos seus pés no chão, a textura da sua roupa na pele. Retorne para a certeza silenciosa e inabalável em seu coração. Cada vez que você faz isso, você reforça a fundação de concreto e luz da sua nova realidade. Você mostra ao universo e a si mesmo que sua decisão é final e irrevogável. O cansaço que talvez ainda pese sobre seus ombros não é um sinal para desistir, mas um convite para descansar. Descansar na certeza da vitória. Deixe que a intensidade do mundo exterior passe por você como o vento passa por uma montanha. A montanha não tenta parar o vento, ela não se ofende com sua fúria. Ela simplesmente permanece, sentindo-o passar, ancorada em sua própria massa, em sua própria história. Você é a montanha agora. Sua quietude é sua força invencível. O inimigo contava com sua reação para se alimentar, e seu silêncio o deixou faminto, à beira da inexistência no seu campo energético. Não se surpreenda se, de repente, pessoas e situações do passado ressurgirem com uma urgência fabricada e teatral. Mensagens inesperadas que piscam na tela do celular no meio da noite. Lembranças que parecem vir do nada enquanto você realiza uma tarefa mundana. Uma súbita e melancólica vontade de revisitar velhas feridas, de ouvir aquela música, de olhar aquela foto. Tudo isso faz parte da mesma operação psíquica. É a última tentativa de te puxar de volta para a linha do tempo que está prestes a se dissolver como fumaça ao vento. Apenas observe como um espectador de um filme antigo. Não se engaje, não responda, não mergulhe. Imagine-se na margem verdejante e segura de um rio, vendo os destroços do seu passado sendo levados pela correnteza impiedosa. Você pode ver fragmentos de conversas, promessas quebradas, um objeto que um dia foi precioso, tudo sendo revolvido na água turva e desaparecendo na curva do rio. Você não precisa pular na água para tentar salvar um pedaço de madeira que já apodreceu. Você apenas observa, talvez com uma compaixão distante e impessoal, e se mantém firme na terra seca e aquecida pelo sol. Essa terra seca é a sua nova consciência, é o seu santuário interior. O adversário quer te fazer acreditar que a paz é solitária, mas a verdade é que a guerra é que te isolava em uma bolha de dor e adrenalina. Na paz, você finalmente se conecta com a fonte, com seu verdadeiro eu e com todos os outros que vibram na mesma frequência de liberdade. Ao atravessar o portal do dia 7, armado com essa percepção aguçada contra a armadilha da culpa, você começará a notar uma leveza diferente nos ombros, uma clareza mental que talvez não sentisse há anos, como se um nevoeiro denso finalmente se dissipasse. Mas como ancorar essa nova frequência para que ela não seja apenas um alívio passageiro, mas a sua nova e permanente realidade? Como você garante que a demolição do velho dê lugar à construção de um novo edifício sólido e luminoso? O segredo para isso não reside mais em um ato de recusa, mas em um ato de recepção consciente. A armadilha final não se apresenta como uma batalha, mas como uma paz que não nutre. É um silêncio que não acalma, uma quietude que vibra com a frequência subharmônica da ansiedade. Um zumbido quase inaudível que ressoa, não nos ouvidos, mas no plexo solar, apertando o peito. Nas horas que antecedem o raiar do dia 7 de fevereiro, o adversário, sabendo que perdeu o confronto direto, muda de tática. Ele não grita mais, ele sussurra. Ele não te empurra para o abismo.
Ele te oferece uma ponte bela, tecida de luz lunar e promessas etéreas, porém perigosamente frágil, sobre o abismo, esperando que a beleza da travessia te distraia da sua falta de substância e você pise em falso por sua própria vontade. Este é o engano do falso amanhecer, a armadilha mais sofisticada de todas. Ele te oferece a aparência exata daquilo que você mais desejou, o fim da luta. Você sentirá uma calmaria se instalar, a tensão em seus ombros parecerá dissolver-se, e por um momento você respirará fundo, acreditando que a guerra finalmente terminou. Mas observe com o coração, não com a mente cansada. Esta paz é condicional. Ela carrega consigo uma corrente invisível, fria ao toque da alma, uma pergunta silenciosa que se enrola em seu espírito. E agora? O que você fará para manter essa paz? Como irá provar que é digno dela? No momento em que você se engaja com essa pergunta, a armadilha se fecha. A verdadeira paz, a paz divina que é sua por direito, não exige manutenção. Ela é um estado de ser, não um prêmio a ser guardado com esforço. Esta paz falsa, no entanto, te coloca em um novo tipo de vigília. Uma vigília ansiosa para não estragar as coisas, para não cometer um erro, para não dizer a palavra errada que possa quebrar o encanto. E assim, sem que perceba, você volta a lutar não mais contra um inimigo externo e declarado, mas contra sua própria sombra projetada, agora armada com as ferramentas da dúvida, com medo de que seu próximo passo, sua próxima respiração, desfaça a vitória que parece tão recente e delicada quanto uma asa de borboleta. Essa sensação é o veneno sutil, um néctar de sabor adocicado que, uma vez ingerido, esfria o sangue e embaça a clareza da visão interior. O adversário tenta te convencer de que a liberdade é frágil, que a paz é um estado que precisa ser gerenciado com esforço constante. Ele planta a semente da dúvida sobre sua própria capacidade de viver nessa nova realidade. Será que eu mereço isso? Será que é real? Não foi fácil demais? E se tudo voltar a ser como antes no próximo piscar de olhos? Esses questionamentos não são seus, são ecos, fantasmas plantados no silêncio para te fazer duvidar da solidez do chão que você mesmo construiu com seu ato de recusa sagrada. Ele quer que você acredite que a vitória foi um acidente de sorte e não a consequência direta e inevitável da sua escolha. O objetivo dele é um só: fazer com que você quebre seu estado de confiança antes que a consolidação cósmica dos dias 7 e 8 de fevereiro ocorra. Ele precisa desesperadamente que você reaja, mesmo que seja apenas a uma sombra dançando na periferia da sua visão. Ele precisa que você se mova pelo medo, mesmo que seja o medo de perder a paz. Pois qualquer reação nascida do medo te reconecta ao antigo paradigma, à antiga linha do tempo de sofrimento. É a sua última chance de te puxar de volta para a lama, não com correntes de ferro, mas com fios de seda de dúvida e autossabotagem. A intensidade que você pode sentir não é a da batalha, mas a poderosa e silenciosa tensão de um nascimento cósmico. É o universo prendendo a respiração, a própria estrutura da realidade se alongando antes de dar à luz a sua nova fundação existencial. Portanto, o chamado para estas horas não é de ação, mas de observação profunda. Observe essa paz que te é oferecida. Ela te energiza ou te drena. Ela te expande ou te contrai. A paz de Deus é como o sol da manhã. Aquece a pele, nutre a terra, ilumina as profundezas e não pede absolutamente nada em troca. A paz do adversário é como uma lâmpada fraca em um quarto úmido, cujo brilho trêmulo apenas acentua as sombras dançantes nos cantos e te faz temer a vasta escuridão que a rodeia, exigindo sua constante energia e atenção para se manter acesa. Não lute contra as dúvidas, não tente provar a si mesmo que a vitória é real.
Simplesmente observe-as como nuvens passando em um céu vasto e imutável. Você é o céu, não as nuvens. Sua única tarefa agora é continuar a ser o que você se tornou naquele momento de silêncio sagrado. Um observador soberano, um farol impassível, ancorado na certeza granítica de que o que foi decretado e selado no espírito não pode, jamais, ser desfeito na matéria. O inimigo não tem mais autoridade sobre sua realidade. Ele só tem o poder da sugestão. E sugestões só têm força quando acreditamos nelas. Cada vez que uma dúvida surge e você escolhe não se agarrar a ela, você corta mais um dos fios de seda. Cada vez que a ansiedade sobre o futuro bate à sua porta e você escolhe respirar fundo e se ancorar no presente, você reforça as paredes da sua fortaleza interior. Não se apresse para entender o que vem depois. Não tente planejar ou controlar o que nascerá da ruína da antiga estrutura. Sua única função, neste corredor final e silencioso que leva aos dias 7 e 8, é caminhar com a dignidade serena e o passo firme de quem já venceu, mesmo que a paisagem ao redor ainda pareça coberta pela poeira da demolição. A vitória não está no que você fará nesses dias, mas naquilo que você se recusará a fazer, duvidar do poder do seu próprio silêncio. Esta é a essência da fé madura. Confiar no processo mesmo quando os sentidos físicos ainda não captaram a totalidade da mudança. Você está entre dois mundos, com um pé na margem do que já morreu, e o outro tocando a névoa do que está prestes a nascer. É um espaço liminar, um vácuo sagrado, onde o ar parece rarefeito e carregado de eletricidade estática. Um não-lugar onde milagres são gestados. E o adversário detesta o vácuo, pois é nele que o poder divino opera sem interferências. Ele tentará preenchê-lo com ruído mental, com preocupações sobre o futuro e lamentos sobre o passado, com falsas e urgentes responsabilidades que parecem cruciais, mas são apenas distrações. Ele te dirá que você precisa fazer algo para garantir a transição. É mentira. Você não precisa fazer nada além de ser. Ser a testemunha quieta da sua própria libertação. A força que te trouxe até aqui não te abandonará nos últimos passos. Pelo contrário, ela se intensifica, formando um escudo protetor ao seu redor enquanto você atravessa este portal final. A estranheza que paira no ar, a quietude tensa que precede a tempestade de bênçãos, a sensação visceral de que algo imenso e inevitável está para acontecer. Tudo isso não é um mau presságio, mas sim a confirmação retumbante de que você está no caminho certo. A estrutura do engano está ruindo, e o que você sente é a vibração da sua queda. Permaneça firme em sua posição de poder, que é a sua paz interior incondicional. Mas como exatamente se ancora a alma quando as últimas ondas fantasmagóricas do caos, os ecos moribundos da antiga estrutura, tentam te desequilibrar? Qual é o gesto interno, a prática sutil e quase imperceptível que te torna completamente imune a este último sussurro venenoso, que soa como sua própria voz, mas cheira a poeira e enxofre, garantindo que você chegue ao outro lado do dia 8, não apenas intacto, mas radiante, com a luz da sua alma brilhando sem impedimentos e plenamente incorporado em sua nova e irrefutável soberania. A armadilha final, aquela que o adversário monta nestas últimas horas antes do amanhecer do dia 7 de fevereiro, não é uma batalha ruidosa, mas um sussurro sedutor e gélido. É a armadilha da memória. Ele não tentará mais te derrubar com a violência de um golpe, mas te seduzir com a familiaridade venenosa da sua dor antiga. Com a perícia de um artesão das sombras, ele vai tecer diante dos seus olhos uma tapeçaria de falsas nostalgias, projetando imagens vívidas em sua mente, sussurrando com uma intimidade que arrepia. Lembra-se da luta?
da adrenalina correndo em suas veias, do gosto metálico do sangue e da fúria. Pelo menos você se sentia vivo, pelo menos você sabia quem era o inimigo, e seu propósito era claro como cristal. Essa paz, essa calmaria asséptica, não é um pouco vazia? Não é insuportavelmente solitária? Este é o seu último e mais desesperado ardil, tentar te convencer de que a guerra era a sua identidade e que sem ela você não é nada. Ele quer que você sinta falta das próprias correntes, que o peso delas em seus pulsos pareça um abraço reconfortante. Ele quer que você olhe para trás, para a cidade de sofrimento em chamas no horizonte da sua memória, sentindo o cheiro da fumaça, o calor fantasma na sua pele. E sinta uma pontada de saudade em vez de alívio. Ele espera que você duvide da sua própria liberdade, que a ache desconfortável, estranha e que, por vontade própria, num ato de autossabotagem, você dê um passo para trás, de volta ao caos conhecido e gerenciável. Mas você não o fará, porque o que você sentirá na manhã do dia 7 não será vazio, será espaço. Pela primeira vez em anos, talvez em uma vida inteira, haverá espaço em sua mente, em seu coração, em seu espírito. Um espaço que se manifestará fisicamente, a mandíbula que se descontrai, os ombros que baixam, uma inspiração profunda que finalmente alcança o fundo dos seus pulmões sem encontrar um nó de ansiedade. O espaço antes ocupado pelo planejamento de batalhas, pela antecipação de ataques, pela análise obsessiva de feridas, estará aberto, limpo, arejado. Este espaço é o solo sagrado que você conquistou com a sua recusa, com o seu silêncio heróico. É o campo fértil onde a sua nova vida vai brotar, não com esforço, mas com a naturalidade de uma semente que finalmente encontra a terra boa. No início, o silêncio pode parecer ensurdecedor, uma pressão nos ouvidos, porque você se acostumou com o barulho incessante da guerra espiritual. Mas respire fundo, sinta a quietude, perceba que ela não é a ausência de som, mas a presença de uma melodia sutil, a música da sua própria alma em paz. Isso não é a ausência de vida, é a presença da paz. É a tela em branco que o Criador te entrega, com um sorriso de cumplicidade, dizendo: o velho se foi, a poeira baixou. Agora, pegue as cores mais vibrantes e pinte a sua obra-prima. O adversário quer que você veja essa tela como um vazio aterrorizante, mas ela é, na verdade, a promessa de um potencial infinito, a liberdade de criar uma realidade que nunca antes existiu. O dia 8 de fevereiro consolida esta nova realidade. É o dia de dar os primeiros passos neste novo mundo, sentindo o chão firme sob seus pés. É o dia em que você perceberá que o eco constante de negatividade em sua mente, aquele zumbido de fundo que você nem notava mais, se foi. Por puro hábito, como quem procura por um membro amputado, você procurará pela voz do acusador, esperando a crítica, o deboche, a acusação. E, para sua surpresa, encontrará apenas a sua própria voz, clara e serena como a superfície de um lago alpino. E junto a ela, o sussurro gentil do Espírito Santo, não como uma ordem, mas como uma inspiração, uma ideia luminosa. Este é o momento de aprender a andar de novo, não como um soldado em alerta máximo, com a mão no cabo da espada, mas como um soberano passeando em seus próprios jardins ao amanhecer. O que você faz quando não precisa mais lutar? Você cria, você ama, você descansa profundamente, um sono sem sobressaltos que repara o corpo e a alma. Você desfruta do sabor de uma fruta, da beleza de um pôr do sol, da conversa com um amigo, com presença total. Você constrói pontes onde antes erguia muros. O fim de tudo não era o fim do mundo, era o fim do seu mundo de dor. Era o fim da narrativa tóxica que dizia que você nasceu para sofrer e lutar até o esgotamento. Sua tarefa agora não é mais lutar, mas cultivar.
Regue este novo espaço com gratidão deliberada. Agradeça pela paz, mesmo que ela pareça estranha no começo. Agradeça pelo silêncio, mesmo que ele te deixe inquieto. Agradeça pela ausência do inimigo. Cada vez que um pensamento de dúvida ou uma memória da antiga dor surgir, vinda como uma flecha perdida de uma batalha distante, não o enfrente com sua armadura. Apenas observe. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.